Agradecer a toda a gente por estarem aqui, por terem interesse neste workshop, em ouvir o testemunho da Teresa, que é um testemunho que nós achamos ser super importante. A Teresa nasceu na Venezuela. Em 1992, licenciou-se em Produção Agrícola na Escola Superior da Agrária de Castelo Branco. Iniciou a sua atividade profissional em 1991 como docente da Escola Secundária de Paredes de Coura, acho eu, agora se não estou em erro. Isso mesmo, 1900... é um dos festivais. Sim. Em 1995 assumiu o papel de técnica da Associação de Agricultores de Valde Lima. Em 1997 deu início à carreira política, sendo presidente na Junta de Freguesia de Labrejó em Ponte Lima. E desde 2001 que é presidente da Associação de Criadores de Bovinos de Raça Minhota em Ponte de Lima. Um cargo que mantém até hoje, certo, Teresa? Sim. Isto é uma coisa assim muito pequenina para não, mas Teresa resume mais ou menos tudo, Exato. tudo. Embora tenha feito mais uma carrada de coisas pelo meio, mas o cerne da questão está precisamente aí. É essa parte que nós queremos agora ouvir, é a carrada de coisas que faz ali pelo meio. Então é assim, eu vim da Venezuela com 7 anos, isto para começar desde criança, vim da Venezuela com 7 anos, os meus pais casaram lá, meu pai era de Ponte Lima, a minha mãe era do Porto. Viemos morar para Ponte Lima porque a minha mãe não queria ir para o Porto, porque achava que o Porto era mais difícil para educar, crianças, e Ponte Lima seria uma zona mais pacata e mais simpática para se poder fazer, e acho que não errou ao pensar nessa hipótese. Sempre tive, os meus avós estavam ligados à terra, eu sempre tive um gosto muito grande pela terra desde pequena. A minha mãe comprou uns terrenos em Labrejó, da qual onde eu cresci, e fui-me desenvolvendo até ir estudar. Tirei o curso e voltei às bases, a Ponte Lima, embora tivesse gostado muito de Castelo Branco, era a minha segunda terra, e ainda é hoje a minha segunda terra, mas regressei a Ponte Lima e lá continuei a minha atividade profissional. No início, após o curso, fui dar aulas, dei aulas durante 7 anos, os primeiros 5 anos em Paredes de Coura, de Biologia, Ciências da Terra e da Vida, na altura, e Biologia, aos níveis mais altos, até ao 12º, e depois, os últimos 2 anos, do 5º ao 7º, dei do 5º ano até ao 7º ano de trabalho, dei o 6º ano em Valença, também Biologia, e o 7º ano em Monção. Em Monção, como havia uma associação de agricultores, na altura designada por Agresta, a Associação de Agricultores do Desenvolvimento Rural do Alto Minho, designada por Agresta, da qual eu dei alguma formação, mas ao mesmo tempo eu dava, isto por interesse à agricultura, dava algum apoio aos agricultores do Vale de Lima, sediada em Ponte Lima, a associação. E foi aí, em Ponte Lima, nessa associação, que um dia, a falarmos das raças autóctones, reconhecemos que havia uma raça autóctone cujo solar era mais ou menos em Ponte Lima e que nunca... Vocês estão a ouvir, não estão? Sim, estamos a ouvi-la perfeitamente. Pronto. E que na altura era a única raça que não tinha ainda livro genealógico, nem nada que se parecesse com isso, e em conversa com alguns associados da Associação de Agricultores de Vale de Lima, achamos que, e por que não, se a gente pedir o livro genealógico para a raça e tentar ir purificando a raça, até porque ela na altura estava a ser cruzada com rubia galega, com tudo que era, com alentejana, com mertolenga, com tudo que eram raças, menos com minhota. E pronto, e criamos então, em 1996, 11 de junho de 1996, criamos a ABACRA, a Associação de Criadores, na altura 12 associados da Associação de Agricultores de Valde Lima, mas criadores de minhota. Na altura não era minhota, na altura era raça galega. Depois já explico a seguir o porquê da alteração da designação a seguir.
E foi nesse contexto que nós, ao criarmos a associação, achámos que era por bem necessário pedirmos a gestão do livro, na altura à Divisão de Melhoramento Animal, e pedimos o livro genealógico, foi-nos atribuído, e eu não entrei para a direção no primeiro mandato, de 96 a 2000. Não entrei, nem sequer fazia parte dos 12 sócios, eu só ajudei, fiz os estatutos, fiz os pedidos, fiz tudo, né? Fiz tudo e entreguei a menina aos meus amigos para eles tratarem bem dela. Acontece que no primeiro mandato as coisas não correram muito bem com as pessoas que estavam. Aquilo andou ali um bocado a balançar de um lado para o outro, foram fazendo despesas e não conseguindo pagar, foram fazendo montanhas de asneiras e não as conseguirem resolver, até que alguns deles, e na altura eram alguns membros da AJAP, o engenheiro Constantino e Silva, que era um dos elementos que estava a colaborar na altura com aquela direção, o Moreira da Silva, que tinha sido presidente da AJAP e que era presidente da Assembleia, e que reconheceu que aquele grupo também não tinha grandes condições para poder funcionar, e foi aí que eles me convidaram: Teresa, você conseguiu ajudar a criarmos a criança, temos a criança e agora não sabemos o que é que lhe vamos fazer. Então era preciso fazer eleições e convidaram para eu pegar na associação. E como a criança me tinha dado tanto trabalho, eu achei que não posso deixar a menina órfã aqui assim na mão de pessoas que não tratam muito bem dela. E foi aí que eu me candidatei e na altura tive uma lista concorrente de associados de FAF, porque na altura o FAF era a zona onde havia os melhores produtores de minhoto e que a raça estava mais pura era naquele concelho. E trouxeram 2 autocarros de pessoas de FAF, e eu sozinha, mais ou menos sozinha, e indefesa aqui em Ponte Lima, que era onde ela tinha sido mais ou menos organizada e Teresa, criada se me nos permite, primeiros tempos quantos de vida. anos, desculpe, quantos anos tinha na altura? Eu na altura, Tirando que agora tem na altura 35. tinha 26, 27, 26, isto foi 26, 27. É só para nós percebermos também assim com que altura, com que idade é que agarrou assim na Sim, criança. é isso, pois, e nessa altura era de salutar. Eu hoje, se visse alguém fazer isso, ficava muito contente, não é? E principalmente sendo mulher. Eu na altura não dei devida importância porque eu já na altura não fazia grande distinção entre mulheres e homens, para mim éramos todos iguais e continuo a manter esse lema, não é? E nunca senti precisamente nada da outra parte que me impossibilitasse de o fazer. E pronto, e candidatei-me, ganhei as eleições contra 2 autocarros que tinham vindo de FAF, e eu sem querer e até sem estar assim muito entusiasmada, mas ganhei. Eles trouxeram 2 autocarros e eu sei que ganhei 199 contra 60, ou seja, nem sequer todos os que vieram no autocarro votaram. Não havia quase dúvida. Não Não havia havia quase dúvida nenhuma. E pronto, isto foi em 7 de abril de 2000 e desde aí tenho esta criança, e é claro que no início com muitas dificuldades, até porque eu tive que pegar na associação com muitas dívidas, foram 4 anos de vida antes de eu ter pegado, mas os 4 anos foi o suficiente para a anterior direção, é claro que sem culpa e sem algum com pouco sentido de responsabilidade, mas sem maldade, não é? Foram-se realizando algumas despesas que eles não conseguiram, mas eu ao pegar na associação tive que as assumir e tive que as resolver, e não foi fácil, e os primeiros 2, 3 anos foi difícil, mas conseguimos pagar tudo e pegar na bola e conseguir empurrar. E pronto, e lá fiquei com a associação e até hoje ela tem vindo a crescer, depois estagnou um bocadinho, isto por causa de outros problemas, de outras dificuldades que tivemos aqui no meio, mas hoje está muito saudável e a trabalhar certinho e direitinho, e estamos com os programas de conservação, de melhoramento e de recursos genéticos em dia, a funcionar com uma taxa de execução dos 98%, 99% e muito bem, muito bem. Está a funcionar mesmo
de uma forma perfeita, praticamente está numa taxa de execução de 98, 99%, é muito É excelente, não podemos pedir mais porque há sempre aqui, eu não posso obrigar as vacas a parirem mais do que uma vez por ano, não é? Ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não, é isso mesmo, ainda não posso Um dia, pedir. quem sabe, mas ainda não. Ó, E Teresa, como ainda é que não, e houve? não posso pedir que os vitelos cresçam mais, porque eles, mesmo sendo bem tratados e alimentados, cresçam mais rápido, ou tenham mais carne, ou não Exato, posso fazer isso, são coisas que não dependem de nós, e por isso aquilo que não depende de nós, nós estamos de consciência tranquila por não o ter conseguido fazer, não é? exatamente. E é assim que tem que ser. Olha, eu fiquei curiosa, acho que ficámos todos um bocadinho curiosos sobre o porquê da mudança do nome, que a Teresa disse que nos ia explicar. A mudança da designação Exatamente, da associação. designação, sim, Sim, desculpe. foi uma das dificuldades que nós tivemos logo no início, foi quando eu senti que havia alguma dificuldade em os criadores aderirem ao livro genealógico. Isto Uhum. porquê? Porque não tinham nenhuma mais-valia pelo facto de estarem a inscrever os animais na associação. Então porquê que não tinham mais-valia? Porque não recebiam ajudas nenhumas. E porquê que não recebiam as ajudas? Porque a raça na altura chamava-se raça galega, e eu quando descobri, eu sabia que na altura que se chamava raça galega, pontualmente aparecia um cartão ou outro de algum agricultor em que já ia dizendo galega barra minhota. Galega barra minhota. E achava aquilo um bocado esquisito, mas a designação correta e universal era galega. Então, quando nós questionamos na altura o INIA, que era o Instituto Nacional de Investigação Agrária, o porquê da raça não receber, então explicaram-nos que Bruxelas só reconhecia a rúbia galega em Espanha para efeitos de receberem subsídios, então galega era a rúbia espanhola e a portuguesa não podia receber porque eles não podiam dar a mesma raça, que eles entendiam que era a mesma raça, o mesmo subsídio, estando uma em Portugal e estando outra em Espanha. Exato. E então tivemos que fazer a alteração, uma vez que estávamos sediados na zona de Minho, e como já era mais ou menos tratada por algumas das pessoas galega minhota, pedimos alteração na totalidade, em vez de galega, para minhota. Até que ainda hoje temos algumas dificuldades, porque há pessoas que entretanto saíram há 20 anos e agora voltaram, e quando lhes digo que sou presidente da Associação da Raça Minhota, eles dizem assim, mas que raça é essa? Era a antiga galega. Ai, a galega, pois eu lembro-me bem. E pronto, e então lá foi aceito isto em 2002, fizemos o pedido e antes do final do ano o pedido veio aceito. Sei que em 2003 as pessoas já se começaram a poder candidatar às agroambientais, que na altura já era uma mais-valia, recebiam já era em euros, 100 e qualquer coisa euros por cabeça normal, pelo facto de ser uma raça autóctone, e aí começou a ser considerada uma raça autóctone portuguesa, não é? E daí a necessidade de termos alterado a designação de galega para minhota. Trouxe uma mais-valia. A dificuldade que existia também por parte dos criadores era que eles não queriam inscrever os animais no livro porque não tinham mais-valia, iam ter uma despesa por animal para inscreverem os animais no livro, sem ter mais-valia não era necessário. Quando começaram a ter a mais-valia das agroambientais, aí começou a ser fácil e começamos a aumentar rapidamente. Em 2003 fizemos logo, não é muito, mas sei que fizemos logo 700 e quaisquer registros, e em 2004 aumentou, em 2005 foi sempre aumentando, até neste momento estamos no limite das 7.000, nunca podemos deixar passar muito mais das 7.000 para não deixarmos de ser raça autóctone. Foi muito, muito importante para si, não foi, Teresa? Porque foi logo a seguir a ter... Foi isto era logo a seguir a ter ganho, quase digamos como assim. que a sobrevivência da associação, ou era ou morria. Exato. Aqui era o passo mais importante. Ou conseguíamos alterar a designação e passávamos a ter mais valias pelo facto de termos feito esta alteração, ou então se não tivéssemos feito a alteração, a associação tinha morrido, a PACRA tinha morrido, ali a partir de 2003 não crescia, não aumentava e tinha morrido.
Exato. Basicamente podemos dizer assim uma expressão popular, entregou o ouro ao bandido e depois foi lá buscá-lo e Ah, sim, completamente. completamente. Foi aqui o potinho de ouro da associação. Foi Foi. as eleições anteriores, depois ganhou logo e teve ali um feito muito E importante. pronto, e depois foi aqui, foi tentar trabalhar. É claro que os passos seguintes não foram fáceis, porque nós tivemos que pegar nos sócios mais velhos, e aqui FAF teve um papel muito importante, porque eu rapidamente fiz pazes com eles, e eles perceberam perfeitamente a razão pela qual perderam, e aceitaram-nos muito bem. Aliás, depois o nosso segundo membro de júri nos concursos era de Fafa, o senhor Albino, já falecido, que tinha sido ele o cabeça de lista a concorrer comigo, foi nosso membro de júri durante muitos anos, e foi com eles que eu consegui ir buscar os animais mais velhos, que tinham as características iniciais da minhota, e tentarmos fazer o quê? Tentarmos ir buscar as características mais puras da minhota, ir preservando esses animais, ir cruzando com outros muito idênticos e tentarmos ir eliminando tudo que era rúbia, tudo que era mortelenga, tudo que era... É claro que ainda há alguns traços ou outro, nós ainda vamos tendo algum animal ou outro que nasce com uma pinta na barriga, que nasce com uma pinta na testa, e pronto, e as gerações vão, os genes durante as gerações vão se mantendo, e não é fácil eliminá-los assim, à primeira, à segunda, à terceira, à quarta ou à quinta geração e por aí fora, mas pronto, neste momento consideramos que a raça está mais ou menos 80% pura, conseguimos um efetivo muito bom, muito engraçado, muito autêntico, muito idêntico, para podermos continuar este trabalho de preservação e conservação da raça minhota. Teresa, posso-lhe fazer uma pergunta? Sim. Como é que, ou seja, vê alguma dificuldade no posto que tem, sendo mulher, estando ligada à agricultura, digamos assim, estando ligada neste caso aos bovinos? Como é que... Não, eu acho, eu por acaso nunca senti isso, sabe, nunca, por acaso ultimamente tenho andado a pensar seriamente nesse ponto, mas não, nunca senti. Aliás, eu sinto-me quase mais um homem no meio dos homens, e é engraçado que, se eu pensar em todas as outras raças autóctones, que somos muitas, não é? Somos 50 e tal raças autóctones no país, sendo que de bovinos são menos, não é? Não vejo muitas mulheres nas outras raças, não vejo nenhuma mulher a participar em concursos como eu participo. Aliás, já cheguei a fazer alguns concursos sozinha, e sendo que a cabeça dos animais, para serem avaliados morfologicamente, em termos de beleza, por mim, eles nunca se opuseram, nem nunca me ralharam, nem Acha que nunca... acontece por alguma você não razão? avalia. Acha que é por alguma razão em específico, alguma coisa que ainda não está bem desmistificada, digamos assim, para não Não, haver... eu sempre senti uma igualdade de género, dentro da associação sempre senti alguma igualdade de género, sempre tive igualdade em termos de oportunidades e de recursos, nunca senti nada, sempre senti um futuro sustentável, justo, perante os nossos associados, que não são poucos, que são, à data de 31 de março, eram 2018. Bastante. Nunca senti nada por parte deles, ou eles disfarçam muito bem, mas que eu não acredito, durante 20 anos, 21 anos, eles me tenham enganado e tenham disfarçado também, não é? É assim, Mas deve não, dar para um ano ou dois, mas 20 anos é mais difícil disfarçar. não é fácil. Um ano ou dois é capaz, e também já não é fácil. Um ano ou dois também já é muito tempo e não é fácil. Mas não, nunca senti por parte dele qualquer mal-entendido. Senti, por exemplo,
Aqui há uns anos, em 2011, eu senti necessidade de ter que substituir o secretário técnico, que é uma pedra fundamental, que eu depois mais tarde já lhes vou falar, dentro de uma associação e como gestor de um livro genealógico. Senti necessidade de ter mudado um secretário técnico, que era homem, que tive que mandar embora, e quis depois alterar e propus uma mulher, que era veterinária, que tinha estagiado connosco, que eu conhecia, a mãe dela tinha sido a minha orientadora de estágio, eu tinha boas relações com elas, achava que ela era trabalhadora, dinâmica, interessada, leal, e isso era motivo suficiente para eu a contratar. E sei que na altura todos os homens disseram, pois, e agora as vacas vão andar todas de lacinhos, com fitinhas de cor-de-rosa ao pescoço, e não sei, foi a única vez que, em termos de mulheres, eles se portaram daquela forma. Eu dizia, mas porquê que vão ter que andar de lacinhos agora e até agora não andavam? Pois, agora com mulheres, como secretária técnica, claro, mas comigo nunca andaram de lacinhos, porquê que vão andar com ela agora? Não é? E em relação a ela, senti isso, não sei porquê. Eu sei porquê. Eu também sei porquê, porque é assim, é meu feitio e fez parte da minha educação e da educação que me deram, que foi, eu nunca criei barreiras com ninguém, nem com os associados, nem com os meus funcionários, nem com os meus alunos, nem com os habitantes da minha terra, enquanto presidente de junta, nunca criei barreiras com ninguém, aliás, eu sou do lema de que eu não tenho poder de autoridade de fazer com que os outros não sejam tão mais felizes do que eu, que os meus associados não sejam tão mais felizes do que eu, que os meus funcionários ou as pessoas que colaboram comigo na associação não sejam tão mais felizes do que eu, que os meus filhos, que o meu marido não sejam tão mais felizes do que eu, e é isto. Eu acho que eles entendem esta mensagem e fazem com que fiquem um bocado, mas como é que eu me vou opor, como é que eu vou dizer que não, se não há barreiras, se não há cortinas, se não há nada, é tudo transparente, é tudo aberto. Eu sei-lhes dizer que não, olha, eu não concordo, porque eu acho que não vai ficar bem por esta e esta razão, mas vocês vejam, se vocês assumirem e quiserem ficar mal, eu depois também vou ter a possibilidade de dizer, mas eu propus-lhes que não fosse assim, eles quiseram, agora eu tenho que assumir a responsabilidade, ponho sempre as coisas limpas e as cartas na mesa, se eles quiserem assumir, assumem, mas quando eu lhes digo isto, eles mas é melhor não, então eu não sei o quê, e pronto, e daí a razão que as coisas têm funcionado tão bem até agora, acho eu, não sei, tinha que os ouvir a eles. De certeza que estão satisfeitos, senão não... Não sei. Vão acho também de encontro à sua maneira de ver as coisas, acho que devem estar minimamente satisfeitos, ou também não fingiriam muito tempo. Porque eu também tento sempre que eles fiquem todos, tento sempre dividir o mal pelas aldeias, não fazer isto a este para prejudicar aquele, não, eu não lhe posso fazer isto, vou prejudicar este ou aquele, não. Para isso vamos ter que dividir o mal pelas aldeias, você faz isto, aquele faz isto e aquele faz aquilo. Então, em pé de igualdade, partimos todos daqui e damos todos o corpo ao manifesto e a camisola pela instituição e as coisas de boa fé. E às vezes pode não funcionar bem, mas pelo menos não sentimos responsabilidade pelo facto de não ter funcionado. Demos tudo o que pudemos, mas não conseguimos, pronto, tudo bem. Todo mundo é conivente de que não houve má fé, nem houve nenhum ato de qualquer coisa que impossibilitasse daquilo não ter acontecido bem. Teresa, quer-nos falar um bocadinho sobre alguns dos seus projetos, dos futuros, coisas em que esteja a trabalhar, assim ligadas ao seu dia-a-dia? Ao meu dia-a-dia. Conhecermos assim melhor. Sim, eu antes de passar aí, eu gostava de lhes dizer outra situação, que era, Claro que sim. por exemplo, eu enquanto estou na associação sinto isto tudo, mas eu já fui presidente de junta, já estive a falar ontem com o seu colega, fui presidente de junta e não sentia isso, está a ver? Principalmente dos homens mais velhos. Sentia que não havia igualdade, sentia que eles se sentiam revoltados. O seu trabalho era menosprezado, é isso?
Nem era menosprezado, era eles não aceitarem o facto, principalmente os homens mais velhos. Eles diziam, agora andamos a mando de mulheres, quer dizer, eles em casa quem mandava eram as mulheres, não é? E eu sou da opinião que mando quem manda bem, não é? Sempre fui assim. Se é o homem ou se é a mulher que manda, não interessa. Se é o marido ou se é a esposa, não interessa. O que interessa é que manda quem manda bem. Não é? E eles achavam que agora andamos a mando de mulheres e não pode ser, é uma vergonha, imagina. E eu vou ao Ponte Lima e digo, pá, a presidente da junta da minha terra é uma mulher, pois lá não há homens, lá não há homens. E pronto, e senti isso enquanto presidente de junta, pelos homens mais velhos, os mais novos não aceitavam muito bem, sempre muito empenhados em colaborar e ajudar e não sei o quê. Os mais velhos não, sempre muito reticentes. Enquanto a minha experiência, além da APACRA, como sabe, a APACRA surgiu com o intuito de preservar e melhorar a raça e dar-lhe visibilidade e fazer com que os criadores terem o máximo proveito daquilo que produzem, que são os vitelos, as novilhas, os novilhos, os touros, a produção de carne para maturação, as vacas para venda de carne a posteriori, que é um produto muito apreciado aqui pelos nossos amigos espanhóis. Criei em 2012, até para dar continuidade ao trabalho da associação, criei em 2012, porque era aquilo que nos faltava, e não podia deixar por mãos alheias serem os negociantes a fazerem este trabalho, criamos o agrupamento de produtores de carne, leite e derivados de raça minhota. E pronto, e isto criamos com estatutos criados, com cadernos de especificações aprovados a posteriori de 2013, mas isto entre o caderno de especificações e a certificação da carne já foi pedida logo por nós em 2002. Em 2002. Tivemos grandes problemas, por paralelo a nós, andou sempre aqui uma cooperativa de Vieira do Minho, a tentar também pedir, nós chamávamos a certificação para a carne minhota e eles chamavam-lhe a certificação para a carne de minho. É claro que o minho incluía muitas carnes, podiam ser de cabritos, de ovinos, caprinos, suínos, equinos, podiam meter aqui uma carrada de raças, que era talvez o objetivo. Nós só queríamos o agrupamento para a carne da minhota, para dar continuidade aqui ao trabalho da associação. Nunca nenhum diretor regional, nunca nenhum membro do governo, cheguei a ter algumas chatices em Lisboa com a Gerana Soeiro, porque ela sempre apoiou mais a carne, mais a cooperativa, porque era mais conhecida e andava no terreno há mais tempo, talvez pelo facto de eu ser mulher aqui e ela também enquanto mulher nunca quis apoiar uma outra mulher, talvez tivesse algum problema com ela própria e nunca quis apoiar e sempre nos enganou até 2012. Até que em 2012 um diretor regional teve a capacidade de dizer aquilo que nós lhe transmitimos durante muitos anos, que foi, ninguém defendia melhor o produto da carne minhota do que a associação. O que nós queríamos era que a associação levasse à frente, a associação, e neste caso o agrupamento, que estaria em paralelo com a associação, a trabalhar, levasse à frente o reconhecimento de uma carne de excelente qualidade, uma mais-valia para os produtores, a certificação da carne e o reconhecimento desta carne ser vendida a um preço justo, quer para os talhos, quer para os restaurantes, quer para as grandes superfícies. E a seguir aí teríamos que trabalhar alguns pratos, de maneira a que na zona de Ponte Lima e concelhos limítrofes conseguíssemos escoar tudo que era produto dos criadores da raça minhota. Pronto, depois desta tarefa árdua, todos os anos, desde 2002, 2003, 2004, 2005, até 2012, andámos a meter cadernos de especificações, uns atrás dos outros, a serem reprovados, uma coisa que nós contestávamos, depois teríamos que os dois em simultâneo voltar a meter novo pedido, isto até 2012. Em 2012, o diretor regional lá teve a capacidade de aceitar o nosso pedido e defendeu que nós seríamos, sem dúvida alguma,
aqueles que melhor defenderíamos a carne de minhota e foi-nos atribuída a nós. Pronto, pedimos a identificação no INPI como CM carne de minhota e a partir daí em 2013 chegou a certificação a 14 de fevereiro de 2013, Dia dos Namorados, o que foi mais uma data muito importante, e a partir daí, em finais de 2013, já tínhamos a carne no continente, já tínhamos a carne em alguns Intermarchés e já tínhamos a carne nos talhos e alguns restaurantes de Ponte Lima, talhos de concelhos limítrofes a funcionar e hoje, graças a Deus, continua nas mesmas superfícies. Claro que uns vão entrando, outros vão saindo e não é tarefa fácil, porque isto neste caso tivemos que enfrentar aqui uma situação bastante difícil, que era combater os negociantes. Nós tivemos que combater aqui os negociantes, que eram aqueles que passavam na casa dos criadores. Nós, à data de 2012, tínhamos muitos pequenos agricultores. Ainda temos alguns pequenos agricultores com 1, 2, 3 vaquinhas, ainda temos alguns e bastantes, mas em 2012 tínhamos muito mais. Pequenos agricultores. Hoje temos além de termos 2018 explorações ativas, na altura destes 2018 já temos muitos com 20, 30 e 40 vacas, mas ainda temos muitos com 1, 2 e 3 vaquinhas. Nesses pequenos agricultores existem também pequenas agricultoras? Ou são só pequenos agricultores? Sim, temos muitas pequenas agricultoras porque nestes criadores de 2, 3 vaquinhas, o que é que acontece aqui na nossa região e concelhos limítrofes, nesta área onde nós estamos envolvidos, em 32 concelhos, são que os maridos trabalham nas obras, os maridos trabalham na construção civil, em outros setores de atividade, e quem toma conta, quem é empresária, quem toma conta da exploração, são as esposas. As mulheres que tomam conta da exploração com 2, 3 animais, que têm a hortinha familiar e que têm um rendimento e que fazem muito pelo desenvolvimento rural e que ainda fazem muito porque produzem hortícolas e frutícolas e carne de porco e coelhos e galinhas que ainda levam às feiras e ao mercado municipal e que têm uma excelente fonte de rendimento e às vezes ganham tanto ou mais do que os maridos que trabalham o dia todo fora. Quando a Teresa fala ou está com essas mulheres ligadas à agricultura, o que é que a Teresa sente? Sente que elas... Sinto que elas são autónomas e que são felizes e que se sentem realizadas, que isso é muito importante. Eu a semana passada esteve Sente que elas são tão ou mais realizadas do que se fosse um homem agricultor. Completamente. Eu senti isso, por exemplo, e fiquei muito satisfeita, senti isso no outro dia numa visita ao Orpozinho. O Orpozinho é uma associação de agricultores ali na zona da Póvoa, e senti que numa assembleia estavam, é engraçado porque eram quase essencialmente mulheres. E eu perguntei ao presidente da associação, sei lá, mas as mulheres vieram porque os maridos não podiam vir? Eles disseram, não, quem são empresários são as mulheres. Os maridos trabalham em outros setores de atividade e as mulheres estão aqui como empresárias agrícolas, o número de contribuinte é elas é que trazem a produção, elas é que recebem o dinheiro, elas é que fazem parte da associação, porque a associação a associação é representada em termos de associados maioritariamente pelas mulheres, e eu achei um gesto muito bonito, muito engraçado, até porque eu sou uma apaixonada pelas maceiras da Aguçadora, e um dia que seja mais velhinha, não é, mais velhinha, quero ser horticultora e quero ter uma maceira na Aguçadora para produzir hortícolas. A Teresa sempre teve assim um bichinho, digamos, ligado à agricultura, ou foi alguma coisa que despolutou na universidade? Eu gosto muito da horticultura, eu vim parar ao mundo animal, mas a minha afinidade é com a horta, não com as flores, não. Mais plantas ornamentais, eu não sou muito de flores, só se me as oferecerem, de resto não dou grande importância,
porque não estou, não sai, não é possível. E isto ou sai ou não sai, não é? E achei muito engraçado esta situação da Orpozinho, não é? Como é que é possível, como é que era possível, eu não sabia, não tinha conhecimento, achava que normalmente também seriam homens, mas não, Se tem maioritariamente mulheres é porque realmente alguma coisa está a mudar. Não, e eu perguntei ao presidente da associação, porque eu pensava que os maridos trabalhavam em outra atividade, mas não, os maridos ficavam a labrar a terra, a tomar conta da rega, a tomar conta da adubação, a tomar conta dos tratores, a cartar as colheitas para ir levar à central de distribuição, que é o centro da Orpozinho, e quem trata, quem é empresário, quem governa e governa bem, são as mulheres. Está realmente alguma coisa a mudar e a mudar no bom Sim, sentido, a mudar na direção sem certa. dúvida. Embora elas historicamente tenham sido prejudicadas, não tenham sido, e tenham enfrentado algumas de discriminações e desigualdade de oportunidades em muitas áreas, neste momento já se vai sentindo aqui alguma liderança feminina, com algum impacto positivo. E as mulheres podem, no fundo, ser líderes, serem eficazes, serem inovadoras, com novos desafios agrícolas. É importante promover a igualdade de género, é garantir as mesmas oportunidades, é preservar aqui uma agricultura sustentável e pronto, se as coisas forem seguidas neste ritmo, vai ser fácil nós levarmos água ao nosso moinho. É claro que os homens são muito importantes, não é? Os homens são... Sim. Os homens são tão importantes como as mulheres. Sim, são tão importantes. Os homens são muito importantes. Eu ia dizer aqui uma coisa que a Beatriz Costa dizia sobre os homens, mas acho que não, que eles podem ficar zangados comigo. Veja, temos aqui alguns, portanto, se calhar não arriscava, Teresa. É melhor não, é melhor não. E há bocado disse que gostava de flores, pode ser que alguém ofereça, veja lá que não vá. Sim, assim, de flores só gosto que me ofereçam, de resto eu dedicar-me assim muito a flores, não faço, porque as hortícolas para mim são mais importantes porque me dão comida, e as flores também me dão lazer, e é bonito, e é vistoso, e é engraçado, mas tudo ao meio termo. Eu dedico 20% do meu tempo a flores, mas dedico 90 ou 100 a hortícolas, porque elas são mais importantes no meu meio familiar e não só. Tem tido mulheres a pedir-lhe conselhos sobre o que é que há de fazer, como é que há de trabalhar, por causa da maneira como se sentem, quando mulheres neste caso estou a falar mulheres ligadas à agricultura, agricultoras ou pessoas ligadas aos bovinos, o que seja. Sim, A Teresa sente que eu tenho sentido por parte de algumas mulheres, quando se deslocam aqui à associação ou ao agrupamento, mas o agrupamento funciona tudo em simultâneo. Aliás, os funcionários da APACRA é que trabalham para o agrupamento não tem funcionários, e na APACRA somos 8 pessoas, somos 4 mulheres e 4 homens. Estamos bem representados. Na direção sou só eu como mulher, mas no Conselho Fiscal tem mulheres e na Assembleia Geral também tem mulheres. Está tudo bem distribuído. E assim, quando vêm à associação algumas mulheres dizerem, eu até pensei, gostava de meter um projeto, mas o que é que me diz? Porque há sempre aquela insegurança, não é, Teresa? Há sempre aquela, pelo menos de algumas situações. De poder falar à vontade. Isso. Exatamente, poder falar à vontade ou sentirem-se... E não se sentir discriminado ou sentir que alguém vai brincar, ou se são tão capazes de fazer como os homens são, às vezes pode acontecer. Quando fazem a pergunta do género de eu posso ser candidata, eu posso me candidatar a um projeto, mas o que acha? Não será melhor pedir em nome do meu marido, mas em nome do seu marido, porquê? Acha que sentem medo? Sim, não, eu acho que inicialmente sentem que
inicialmente vêm com a ideia de que isto, pessoas com mais alguma idade, os mais novitos agora talvez não, mas o facto de ser a mulher a candidatar, eles têm medo que até nem seja aprovado. Uhum. Acha que não é melhor ser o meu marido, ou será que não vão pegar comigo a pedir mais papéis? Não sei, não, os mesmos papéis que vão pedir ao seu marido, o que lhe vão pedir a si, vão pedir ao seu marido, ou vice-versa, não tem nada a ver uma coisa com outra. Podem se candidatar, o seu marido pode continuar a fazer a atividadezinha dele, ou seja, normalmente elas ou não estão a trabalhar, ou não descontam e estão mais libertas para se poderem candidatar e até terem mais ajudas. Por isso eu acho melhor que sejam vocês, mas é preciso alimentá-las e ali vão para casa e pensam e falam com eles, só se eles disserem assim, não sei, eu acho que é melhor não, não sei o quê. Aquelas bem, meu marido acha melhor não, então traga-o cá. Então trazendo ali, explica-se que não sei o quê, e pronto, eles acabam por aceitar. Eles nestas coisas, se as mulheres forem persistentes e e tentarem mostrar-lhes a parte das mulheres serem capazes de inovar, serem capazes de assegurar, serem capazes de resistir, de persistir e não sei o quê. Acho que os homens cedem com mais facilidade ou vão-se abaixo com mais alguma facilidade, mas são mais resilientes, acho eu, daquilo que conheço. A Teresa, quando tem essas conversas em que estava a dizer há pouco que as mulheres se queriam candidatar, mas depois pediam opinião aos homens, às vezes em casa, e depois você chamava os homens para ir aí, acha que eles de alguma forma aceitam, apoiam ou... Sim, depois acabam por aceitar, mas têm que vir cá e ouvir. Mas ouvir outra opinião que não a da mulher, digamos assim. Não, mas acabo, assim, a da mulher, sim, acabo a ouvir a opinião, pode ser de outra mulher, Sim, mas vai saber se aquilo é tudo verdade. Sim. É mais o sentido de falta de confiança, acho eu, falta de confiança nas mulheres deles, não é? Que custa-me imenso, porque eu se me fizessem isso, eu já não queria projeto nenhum, a sério, não queria. Ai, duvidaste de mim, foste lá, não sei o quê, não sei o que mais, eu já não queria, mas pronto, nós somos todos iguais, e eu nessas coisas não perdoo, fico melindrada, fico magoada, mas eles vêm e ouvem a opinião e depois acabam, pronto, afinal de contas o que ela disse é verdade, bate tudo certinho e direitinho, pronto, então vamos lá. De um modo geral já está a ficar mais, digamos que, equilibrado. Sim, eu sinto que sim, que está muito mais equilibrado. Já está muito mais A Teresa equilibrado. sente isso, não é? No seu Sim, trabalho, com as sim, pessoas sim, que têm sim, lido, sim. sente que... Sim, até porque eu fico muito zangada quando algum homem não respeita uma mulher, eu fico muito zangada, então, mesmo, ou seja, fico mais melindrada quando não é comigo, está a ver? Eu fico tão zangada, que sou capaz de fazer tudo por tudo, para ter que falar com aquele homem e para lhe explicar por A mais B que a mulher é muito mais importante do que ele, porque ela foi humilde, e ele foi um estúpido, porque não foi capaz não entendeu, não percebeu, e tenho que lá ir para lhe dizer isto, porque sinto necessidade de o fazer, depois eles acabam por acatar e perceber que erraram. A Teresa, enquanto falou um bocadinho de si, do que tem feito, não tem tido grande, pelo menos não mostrou isso, que não tem tido grande problema com igualdade de género, digamos, com o facto de ser mulher, estar à frente de uma coisa tão importante, desenvolver coisas tão importantes para a região e a nível nacional. A Teresa não tem, durante este tempo até agora, durante estes 50 e 10 minutos, nunca falou que teve assim nenhuma dificuldade em específico, tirando uma situação, salvo erro. Acho que... Não tem, eu acabo por ir a jantares, jantares que são, por exemplo, 20, 30 homens e eu sou a única mulher. Da última vez que eu a vi, a Teresa estava sozinha a discursar com mais Com uma cerca carrada de de homens à volta. 8 a 10 homens, acho eu. Com uma carrada de homens à volta, mas sempre foi assim, e eu sinto-me mais um homem no meio deles, ou eles sentem-se 9 mulheres à minha volta, é assim, é engraçado, não há entre mim e eles, aliás, eles contam as anedotas de mulheres na minha frente à vontade.
Não têm problemas nenhuns, e eu também conto anedotas sobre homens, sobre mulheres, na brincadeira, não tem problema nenhum, estamos à vontade. Teresa, nós temos aqui uma pergunta da senhora da Neiva. Neiva, não sei se eu posso perguntar por si, Sim. mas como está aqui no chat, ela pergunta: em Portugal estão oficialmente reconhecidas 15 raças autóctones de bovinos. Qual é o ponto especial da raça minhota em relação às outras raças de bovinos? O ponto essencial é que tem os mesmos direitos em termos de candidaturas e de subsídios, tem a mais-valia de, enquanto raça autóctone, ser a raça com maior potencial produtivo, não é? Nós temos, a raça destaca-se pelo seu elevado desempenho de produção de carne, os vitelos produzidos e os sistemas de maneio tradicional têm um crescimento elevado desde o nascimento até aos 8, 9 meses de idade, apresentando ganhos médios diários superiores a 1 quilo, e o rendimento da carcaça ronda sempre os 55%, ou seja, além de a raça ser de tripla aptidão, carne, leite e trabalho, não é? É uma excelente produtora de leite, no passado foi utilizada para trabalho, neste momento é claro que já não é? Os tratores acabaram por ir substituindo aqui um bocado o esforço, mas o leite é aproveitado precisamente para amamentar os vitelos e desenvolverem muito mais rápido, entrarem no processo de comercialização muito mais rápido, além da carne ter umas características fundamentais devido às suas condições edafoclimáticas em que são criadas, o meio tradicional e as características genéticas morfológicas produtivas da raça são excelentes, e a carne tem uma suculência, uma ternura, uma capa de gordura que lhe dá um sabor único e fantástico. Aliás, eu quase posso dizer, os colegas das outras raças que não me levem a mal, mas nós temos uma das melhores carnes do mundo. E pronto, tenho pena que hoje em dia nós temos uma procura muito grande por parte dos espanhóis em termos de virem buscar já novilhos ou touros já adultos, aí com 6, 7 anos de idade, capados, não é? E que são para transformar em carne maturada, isto quer touros, quer vacas, já em fase de refúgio, desde que engordadas, são também super apreciadas e valorizadas pelos nossos colegas espanhóis e também já pelos portugueses, no sentido de terem a mais-valia desta carne como um produto de excelência, que são muito bem pagas neste momento, é uma mais-valia para os criadores. Neste momento tenho alguma pena de que hajam muito poucos animais e que muitos criadores se estejam a desfazer de alguns animais ainda muito bons e muito produtivos, pelo facto dos espanhóis pagarem muito dinheiro e deixarem ir estes animais, ainda em plena produção, saírem para a Espanha para serem abatidos ou cá ou lá, e para serem comercializados como carne de excelência. Acho que a Neiva gostou da resposta, disse obrigada. Não sei se mais alguém também tem alguma pergunta, podemos ir colocando algumas perguntas à Teresa, porque a Teresa também nos pode responder algumas questões que nós tínhamos. Ok. Eu não sei se posso... Conseguem-me ouvir? Sim. Teresa, eu peço desculpa, eu não sei se me consegue ver. Consigo. Claro. Eu ontem falei consigo ao telefone, só há cerca de meia hora que consegui entrar, mas olha que eu estou apaixonado pelas suas palavras e pela sua atitude. Foi o colega da Inova Terra que falou comigo, não é? Exatamente, fomos nós que falamos ontem e não Isso. queria perder a oportunidade de estar presente, mas não consegui mesmo fazê-lo antes. Obrigada por ter entrado, diga, eu gostei muito de si ontem e por isso tenho que o salvaguardar aqui hoje também, não é? Porque é daquelas coisas que... Mas diga.
eu gostei muito de ouvir as suas palavras e os comentários que... Há uma coisa que disse que eu costumo dizer sempre, numa relação deve mandar quem for mais capaz, não é? Independentemente do sexo, quem Sim. é... Manda quem manda bem, e assim, só assim é que as coisas funcionam. Sem dúvida, só manda quem manda bem. Sem dúvida, subscrevo totalmente e acho que os exemplos que tem dado aqui são fantásticos e são de uma hombridade realmente muito... enobrece-nos ouvir e ainda bem que vamos partilhar esta conversa no YouTube para que outras pessoas possam ouvir, porque realmente isto é um exemplo fantástico. Neste auditório temos pessoas da Roménia, temos pessoas do Brasil, de Espanha, não podemos falar mal deles, por favor, Teresa. Temos pessoas de Espanha aqui, estou a brincar, claro que nós não falamos. Claro, eu não falo mal deles, porque eles acabam por nos comprar os animais Sem dúvida. que eu não queria que eles os levassem todos, mas eles pagam-nos muito bem e as pessoas acabam por deixar ir e assim não há nada a fazer, não é? Não há nada a fazer. Claro que sim. E, Teresa, a minha intervenção era mais no sentido do agradecimento e da forma como expressou, da forma como mostrou, partilhou a sua experiência connosco. Acho que é uma forma simples, aberta, humilde, de grande abertura, e isso para nós... Só podia ser assim. Não é? Claro que sim. Quem lidera, eu costumo dizer há muitos anos que liderar é o ato mais solitário do mundo. E é um bocadinho esta simplicidade, esta entrega que quem está nestas organizações, obviamente, tem que ter nas organizações sociais, nas organizações agrícolas, sejam elas quais forem o setor, tem que ter este sentido de coração aberto e dar o peito às balas, não é? Para que se consiga andar para a frente e defender os interesses daqueles que estão associados connosco e que acreditam na mesma causa que nós. Neste caso, este workshop é sobre o mundo feminino, foi muito bem retratado aqui, foi muito bem falado, foi muito bem explorado, tanto pela Helena como aqui pela nossa convidada. Por isso, olha, a minha intervenção é mais de um agradecimento e não lhe queremos também tirar mais tempo, mas ficar-lhe grato em Nova Terra, até as portas abertas quando nos quiser visitar. Terei muito gosto em qualquer um de nós recebe muito bem. É só chegar, avisar-nos que vem e Tarouca terá sempre as portas abertas para a receber, está bem? É tudo o que eu lhe posso dizer, porque gostei tanto do que disse que, olha, melhor não lhe posso... Nenhum cheque pagaria as palavras que disse, por isso, olha, obrigada. Damos-lhe aquilo que temos, demos-lhe a nossa terra como tapete vermelho. Como uma visita. Ok. Eu farei tudo por tudo para um dia aí passar, ok? Teremos muito gosto, de coração. Muito obrigada. Obrigada, Bruno. Fique bem. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Até pode ser que encontre aqui, Teresa, o seu cantinho para depois, quando se reformar. Sim, vocês não têm maceiras em areia para eu fazer horticultura, pois não? As maceiras, o cantinho para eu me dedicar. As maceiras, vocês conhecem, as maceiras da Aguçadoura, são aqueles terrenos arenosos, não é? Sim. Com aspecto de maceira de amassar pão. É? Certo. As paredes são areia, são sustentadas por vinhas e a base é que é a zona agrícola, cria um microclima e que se faz em horticultura, ali com um efeito de estufa excelente e não precisa de estufa porque aquilo já é mais que estufa ao ar livre, é excelente, o solo é sempre úmido, a matéria orgânica é argaço do mar, ali da zona da praia ao lado, é excelente. Pronto, e quando eu for mais velhinha, vou para lá. Olha, isso não temos porque não temos o mar, mas podemos tentar
criar um efeito semelhante com o Rio. O Pronto, Rio. mar não Ok. temos, mas, Pode ser. mas pronto. Isso mesmo, vamos fazer o possível, está bem? Mas eu vou aí na mesma sem maceiras, não é? Eu vou aí visitá-los mesmo sem maceiras, ok? Com muito gosto, Teresa. Fiquem bem. Obrigada, obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Deus. Não sei se me vou despedir da Helena. Penso que sim, que se ninguém quer perguntar mais nada, Teresa, olha, queremos Pronto. agradecer. Ficaram esclarecidos e obrigada, Helena. Foi um prazer. Até uma próxima. Encontramos Tá bem? quando vier a Tarouca. É isso mesmo. Fica combinado, está bem? E eu aviso o Bruno antes, ok? Esteja à vontade, aviso que nós estamos cá à sua espera. Obrigada. Teresa, muito obrigada pelo seu testemunho e pelo seu tempo, pelo tempo que nos disponibilizou e pela sua história enriquecedora para todos nós e que certamente vai mudar, nem que seja um pouquinho daquilo que nós todos tentamos mudar todos os dias e mostrar a toda a gente. Obrigada. Tá? Muito obrigada, Teresa. Fiquem bem. Obrigada. Deus, obrigada. Deus, então. Obrigada.